Fala aí, desgracinha, eu sou o professor Cristiano Vidal, professor de Física. Esse daqui é o Física Sem Choro e vamos lá com mais um intensivo de guerrilha aí de revisão de conteúdos pro Enem. Continuando com eletricidade, vamos falar de uma coisa que é extremamente importante. Se você não sabe isso, desiste, tenta na próxima prova, tenta no ano que vem, que é o que? A primeira lei de Ohm. Talvez a fórmula mais importante de eletricidade para qualquer prova onde esse conteúdo caia, né? Então é isso que a gente quer discutir aqui, né? O que significa essa primeira lei de Ohm, essa formulinha? V igual a RI, que em algumas literaturas você não vai encontrar V, você vai encontrar U, porque eles usam V como potencial elétrico e U como diferença de potencial elétrico. Mas é muito comum aparecer V, eu aprendi com V, então eu ensino para os meus alunos com V, né? Onde esse V, ele é a DDP, que é a diferença de potencial elétrico, também chamada tecnicamente como tensão elétrica e vulgarmente como voltagem. Quando vem como voltagem é até mais fácil, porque aí você lembra que ele é medido em volts, por causa do Alessandro Volta, o cara que fez lá a primeira pilha. Essa diferença de potencial, graças a ela, a corrente flui pelo circuito. Então eu tenho aqui um desenho mais simples possível de um circuito elétrico com resistência, que é essa relação aí que trata a primeira lei de Ohm. Então, graças à diferença de potencial, eu tenho um fluxo de corrente elétrica pelo caminho possível, pelo circuito, e essa corrente elétrica, ela passa pela resistência, né? Estamos aqui trabalhando com um circuitinho com uma fonte de diferença de potencial, uma fonte de tensão, que produz uma corrente elétrica que passa por apenas uma resistência. O mais simples possível. Se eu olho então para a primeira lei de Ohm, eu entendo o que essas coisas significam e suas características. Isso é extremamente importante, né? No caso, eu tenho a DDP como a causa do funcionamento do circuito ou a causa do surgimento da corrente elétrica. Sendo assim, a primeira lei de Ohm pode ser tratada como uma lei de causa e efeito, onde eu tenho essa causa sendo a tensão elétrica, o efeito que eu tenho é a corrente elétrica, esse fluxo que a gente já discutiu no outro vídeo, não é algo que existe, não é algo tangível que eu posso pegar, ele é um comportamento de fluxo de carga do circuito elétrico. Já isso daqui é algo que existe de forma assim, mais física, pode ser a pilha, pode ser a bateria, pode ser a própria tomada que me fornece aquela diferença de potencial, aquela tensão, aquela voltagem. Só que ainda tem uma coisa, esse efeito, que é a corrente elétrica, que surge graças à diferença de potencial, ele não surge sempre da mesma forma ou não surge de qualquer jeito. Ele sempre depende de quem é a resistência que está no circuito. Na verdade, então, a gente trata essa relação de causa e efeito da DDP com a corrente elétrica através de um mediador dessa relação, que é a resistência elétrica. Geralmente, em funções, em equações físicas que a gente tem isso, né? Uma causa, um efeito e um mediador. Se você pensar na segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes a aceleração, é o mesmo comportamento. O que eu tenho é que esse mediador, ele é sempre inversamente proporcional ao efeito. É fácil você entender isso para a primeira lei de Ohm, onde o que significa? Até o próprio nome fala muita coisa pra gente, né? Se a resistência é maior, o efeito, a corrente elétrica é menor. Ou seja, se o circuito resiste mais, menos fluxo de corrente elétrica. Agora, se a resistência é pequena, aí a corrente elétrica é grande. Porque se o circuito não oferece resistência, surge muita corrente elétrica para aquela voltagem ali que está sendo aplicada. Isso é um indispensável, isso que a gente precisa saber e que, sabendo conceitualmente, vai ajudar a interpretar muitos circuitos elétricos. Lembrando, então, aqui, primeira lei de Ohm, para um circuito simples ou para qualquer circuito com resistência, eu tenho que V igual a RI. Diferença de potencial, voltagem ou tensão é igual à resistência do circuito vezes a corrente elétrica que nele surge. De novo, a fonte de tensão, ela pode ser uma pilha, uma bateria, a tomada. A resistência também existe, ela pode ser o aparelho, pode ser o chuveiro elétrico, pode ser a lâmpada, pode ser a torradeira que está ligada ali. Já a corrente elétrica, ela não existe, ela apenas é o fluxo de elétrons pelo circuito. Eu espero ter te ajudado, então o mínimo que você me deve agora é deixar aquele like aí no vídeo, compartilhar isso com os amigos, se inscrever no canal, porque vem mais coisa por aí. Pode pedir o conteúdo nos comentários.